Bem-vindo a mais um Mover Podcast. Se você tá parado, é hora de se mover. Eu sou a Bruna e tô aqui com o Roberto. Olá, tudo bem, galera? Hoje a gente vai apresentar Enzo Arnes. Enzo, se apresenta, por favor. Oi, eu sou o Enzo Arnes. Conta um pouco de você. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de São Paulo. Eu trabalhei como engenheiro agrônomo por algum tempo. Comecei cedo, entrei cedo na faculdade, saí cedo da faculdade e logo me enveredei no setor público. Fui trabalhar no setor público como estagiário e de lá fiquei. E foi aonde eu acabei conhecendo um segmento de mercado com a qual eu nunca imaginei que tivesse relação, que é o turismo. Depois a gente vai ter a chance de contar um pouquinho a respeito disso, mas o turismo acabou virando o meu ganha-pão e é de onde eu venho trabalhando desde 99. E é uma área bastante negligenciada num país que certamente é o país com o maior potencial que a gente tem no mundo para poder trabalhar esse mercado. Mas eu ainda acredito, eu ouvia sempre que a agronomia era a profissão do futuro. Acho que hoje ela é a profissão do presente, porque o Brasil virou agro de verdade. Eu acredito que turismo não é a profissão do futuro, mas é o mercado do futuro para o Brasil, porque não há um lugar com a mesma potencialidade que a gente para isso, mas tem muita coisa para ser feita. Bom, conta pra gente como é que você chegou nessa questão de começar a conhecer o turismo e gostar. Então, quando eu fui fazer o meu estágio supervisionado, né? Na verdade, meu trabalho de conclusão de curso, e eu morava à época em Valinhos, no interior de São Paulo, que é a terra do figo roxo, a terra da goiaba, e fui fazer o estágio na Secretaria de Agricultura do município. E conversando lá com o secretário de Agricultura, eu fiquei sabendo que o grande problema que os produtores tinham era uma dificuldade de organização e também uma dificuldade para escoar produto. Eles vendiam toda a produção para o Ceasa a preços baixos. Quem conhece um pouquinho o figo sabe que figo é a fruta mais perecível, delicada que tem. Se você olhar meio torto para ela, estraga. E procurando algumas soluções para melhorar a situação desses produtores, uma das ideias que apareceu foi o turismo rural. Então, a ideia era de levar turistas que visitavam a cidade de Valinhos, sobretudo no início do ano, que é quando tem a festa do figo lá e a época de maior produção, para conhecer as propriedades rurais e, com isso, vender direto do produtor para o cliente final com um preço diferente. E a gente começou a fazer isso lá e foi um sucesso enorme. Durante a festa do figo, a gente teve quase 15 mil visitantes que visitaram a área rural para conhecer as produções de figo e goiaba. E eu comecei a achar o segmento muito interessante. Achei que era bacana e comecei a me especializar nessa área. E aí eu me recordo que o Ministério do Turismo tinha sido recém-criado. Não sei se vocês sabem, mas até o primeiro governo Lula, o Ministério do Turismo sempre foi um apêndice de outros lugares, né? Então, ele era um apêndice do Ministério de Comércio, de Esportes e assim por diante. E no governo Lula foi criado um ministério exclusivo para turismo, né? O primeiro-ministro foi o Valfrido dos Mares Guia, um mineiro. E eu me lembro que quando eles fizeram o lançamento das diretrizes nacionais do turismo, tinha uma marca Brasil, uma marca de promoção do Brasil no exterior, eu achei aquilo tudo super legal. E quando houve a coletiva para apresentar isso, o pessoal do Senac estava fazendo... então, era uma época ainda muito analógica, né? Então, a gente ia para um auditório ali para poder assistir, então, essa coletiva. E eu fui no auditório do Senac em Campinas, achei que ia estar cheio, mas não estava. Tava vazio, eu era a única pessoa que estava lá no auditório para assistir. E o então ministro de Políticas, que é um gaúcho,
ele dizia, porque a gente vai criar agora as diretrizes de todos os segmentos turísticos, ecoturismo, e aí quando ele foi citando os segmentos, por último ele falou, e turismo rural. Eu falei, nossa, que coisa bacana, bem que eu podia participar disso. E 6 meses depois eu recebi uma ligação e era esse cara, o secretário nacional de políticas, o Milton Zoanazzi, dizendo, olha, eu fiz uma pesquisa aqui, a gente está buscando algumas pessoas, estamos fazendo uma parceria com as Nações Unidas, e a ideia é a gente contratar alguns especialistas para trabalhar junto com a gente no Ministério. Como o Ministério é novo, a gente não tem como contratar ainda por concurso, então a gente está fazendo uma parceria com as Nações Unidas e nós queremos trazer alguns profissionais. E eu fiz uma pesquisa de quem é que entendia da temática turismo rural, e as 3 pessoas que eu consultei disseram que eu tinha que falar contigo. Então eu queria que você viesse a Brasília Tava com moral. para vir aqui. Então, e eu fui a Brasília para fazer um trabalho junto com as Nações Unidas de 3 meses para escrever as diretrizes brasileiras de turismo rural. E acabei ficando 4 anos. Nossa. Primeiro, de você. primeiro num projeto com as Nações Unidas, e até é legal citar isso, assim, as pessoas têm uma ideia, quando se fala da ONU, que é uma ideia de trabalho humanitário. Quando você fala de ONU, por definição, você imagina que a ONU é um lugar que trabalha com trabalho humanitário, você logo relaciona a ONU com guerra. Sim. E o trabalho da ONU é muito mais amplo do que isso, e, em geral, é um trabalho diplomático, mas ele, principalmente na América Latina, Caribe e na África, ele tem uma função muito voltada a desenvolvimento de regiões, desenvolvimento de segmentos, e eu fui trabalhar exatamente na área que é a FAO, a Food and Agriculture Organization, que é a área que trabalha com agricultura. E o turismo rural era uma linha de atuação dentro do segmento. E aí eu fui ficando especialista nisso. E à medida que o projeto foi terminando, ou seja, eu montei as diretrizes junto com uma equipe técnica, eu fui convidado pelo então ministro para trabalhar num projeto novo que estava sendo criado. Aí eu entrei no meio do governo Lula, no primeiro governo Lula, e era o finalzinho do governo, e eles tinham uma ideia de desenvolver alguns outros projetos. A internet estava começando a ficar importante do ponto de vista de comércio. A internet até então estava ligada muito à informação, mas não era um meio para compra ainda. Isso estou falando de 2004 para 2005. E aí, então, eles me convidaram para coordenar um projeto, que era o Vai Brasil, que era um website para vender pacotes turísticos na baixa temporada. E depois eu coordenei um terceiro projeto, que era um projeto voltado para idosos, que era o Viaja Mais Melhor Idade, que era um projeto para estimular a viagem de idosos, que, estranhamente, e aí é uma coisa... que é uma crítica que eu tenho muito grande à forma com que o poder público no Brasil olha as coisas, que esse é um projeto que foi criado no segundo governo Lula e que foi extinguido no primeiro ano do governo Dilma. Ou seja, mesmo num governo de coalizão ou de alinhamento, quando muda um presidente e entra outro, quando muda um ministro e entra outro, quando muda um governador e entra outro, as pessoas acham que elas não devem dar continuidade a um projeto que não foram elas que criaram. Mas você tem noção do porquê que o governo Dilma quis extinguir esse Porque o ministro, à época, entendia que haviam outras áreas de importância. Era um projeto que tinha consumido uma quantidade significativa de dinheiro e que estava dando muito certo. Estava dando muito certo. Tinha uma parceria com outros países, né, com o Chile, com a Argentina. A gente levava brasileiros para o Chile e Argentina, a gente recebia chilenos e argentinos. Até aqui no pré-trabalho da gente aqui, estavam falando, vou lá para o Guarujá. E, por exemplo, a gente levou grupos muito grandes de turistas para irem ao Guarujá no inverno, do meio de semana, vindo da Argentina e do Chile, e eles adoravam. Todos idosos. E eles adoravam, era super interessante e você conseguia preços muito bacanas e fazer com que turistas que passassem a visitar pontos
que normalmente eles não visitariam sem um estímulo. Então, havia um programa do governo chileno e do governo argentino que subsidiava parte da viagem e do governo brasileiro que também fazia isso e gerava uma integração entre os países. E funcionava muito bem. Mas o que acontece no caso de política pública é isso, é que, por vezes, quem estava fazendo a gestão desse projeto deixa de fazer parte, ou porque é realocado, ou porque sai, ou porque não tem o mesmo alinhamento. E aí o que acaba acontecendo é que esse projeto vai perdendo importância. E o mais estranho, 3 anos depois, o projeto foi reexecutado com novos recursos, deixando de ter toda a base que ele já tinha, ficou mais caro, não teve os mesmos resultados. Então, esse é um problema sério que a gente tem, não só nas políticas de turismo, mas é um problema que a gente tem nas políticas públicas de modo geral. É essa coisa paternalista de esse projeto é meu, ou esse projeto é de outro, e mesmo as boas iniciativas, elas tendem a não se manter quando a gente tem mudanças de governo. Tu falou sobre a ONU, conta pra gente como foi, quantos anos você tinha quando começou a trabalhar e como é que foi essa jornada? Eu tenho uma relação com as Nações Unidas que é familiar, né? Então, eu venho de uma família que tem uma ligação com a Igreja Católica, né? Meu tio-avô foi cardeal arcebispo de São Paulo, e a minha tia-avó morreu no Haiti, no terremoto do Haiti, acompanhando a missão humanitária da ONU, junto com o então representante principal das Nações Unidas, que era um brasileiro, que morreu junto. Eles estavam juntos numa igreja que caiu, e eles morreram ali. A Zilda foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, que é a minha tia-avó. E então já havia uma relação dessa área mais humanitária, dessa área sentimental, você, né? E depois, quando do convite, eu já tinha feito um trabalho para a Unesco, que trabalha muito mais com a parte de patrimônio histórico, arquitetônico. Eu já tinha feito um trabalho como consultor para a Unesco, voltado para comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, numa ideia de resgate de patrimônio imaterial, então práticas e tudo mais. E aí depois, quando eu fui para o Ministério e fui trabalhar com a área rural, isso ficou bem mais latente, porque eu realmente acredito que a agricultura, o turismo e a cultura, quando trabalhados conjuntamente, eles são ferramentas importantes de manutenção dos espaços. Tem uma coisa, né? Há uma crítica muito grande ao agro, no sentido de que o agro é gerador de problemas ambientais, que é quem espalha veneno, é quem desmata. E tem uma visão que, em geral, as pessoas não têm, que é o oposto. O rural é quem mantém, é quem consegue garantir que áreas se preservem e que espaços verdes se mantenham. Se você olhar o cinturão aqui de São Paulo, né? Se você pegar, sair de São Paulo e pegar Anhanguera, Bandeirantes, as estradas que vão dar para o interior, e você olhar os espaços que ainda estão preservados, são os espaços que ainda têm área rural. E o que acaba acontecendo hoje, né? Com uma especulação imobiliária muito forte, com o valor do terreno ficando muito alto, não tem muita lógica um produtor rural que tem uma produção muito pequena se manter fazendo isso se essa área onde ele está, a agricultura, ela não depende... É diferente de qualquer outro tipo de trabalho, porque você depende de um elemento que você não controla. É o clima. Você não controla. Sim. Você simplesmente não controla e pode acontecer qualquer coisa em relação àquilo. Então, é como se você... acho até que o tema pandemia é bom em relação a isso. É como se você tivesse uma agência de viagem, trouxesse um monte de gente, levasse um monte de gente para viajar, e um dia você não pudesse mais levar as pessoas para viajar porque tem uma pandemia. O agricultor trabalha com pandemia todo dia. Ou seja, se chover demais, ele não tem como trabalhar. Se chover de menos, ele não tem como trabalhar. Se der uma praga, ele tem limitações sobre o que ele pode fazer. Se o preço do produto estiver ruim na hora de comprar, ele é obrigado a comprar. Se o preço estiver ruim na hora de vender, ele é obrigado a vender. Então, não é uma coisa muito
salutar, gostosa. Agricultor é agricultor porque nasceu agricultor. É difícil você se tornar agricultor. Normalmente é de família mesmo. E você conseguir fazer com que alguém se mantenha num lugar que, se alguém oferecer para ele o valor que vale a terra e ele vender e colocar esse dinheiro no banco, ele vai ganhar mais dinheiro do que produzindo, você tende a não fazer. Com menos risco também, né? Não pode esquecer. Você tende a não fazer isso. Então, o turismo e a cultura, quando vinculados à área rural, eles são super importantes porque eles mantêm esse lugar. Quando uma propriedade, por exemplo, lá em Valinhos, de um agricultor japonês, o Teruko Sakariba, ele é uma atração da cidade, ele não vai vender a propriedade. Sim. Porque ele não é só o dono de uma propriedade. Ele é alguém conhecido na cidade porque ele é o dono daquela propriedade e porque aquela propriedade é parte do patrimônio histórico-cultural e material da cidade. Então, esse tipo de movimento é que sempre me chamou a atenção. Quando a gente conseguia mostrar para um produtor rural, para um ribeirinho, para um pescador artesanal, que manter as práticas dele podia ser muito interessante. Lucrativo. E que as pessoas vinham de longe para ver o que ele vivia. Sim. E o invejavam de alguma forma, diziam, puxa vida, queria eu fazer o que você faz. Essas pessoas passavam a valorizar aquilo que elas tinham e não olhar com desdém para aquilo, ou até com um sentimento de inferioridade para aquilo, e passavam a olhar aquilo de um jeito diferente. Então, acho que turismo e cultura tem esse viés bacana de você poder fazer com que coisas que eventualmente são frugais, são normais, virem coisas especiais se as pessoas entenderem o que acontece. Vou dar um exemplo bobo, mas nessa propriedade desse japonês, ele tinha um meio hectare de pera japonesa. E a pera, ela tem frutas macho e frutas fêmeas de plantas diferentes. Só que as flores, elas nascem em épocas diferentes. Então, ele precisava colher o pólen da árvore macho e depois inocular na árvore fêmea individualmente. Cada inoculada daquela dava uma pera. Quando as pessoas descobriam que cada pera daquela tinha sido estimulada manualmente para que ela pudesse acontecer, com certeza, ficava barato pagar claro. 20, 30, 50 reais o quilo. Até para a gente escutar isso, a gente vai começar a dar mais valor. Porque tem uma história por trás daquilo. Então, conhecer as coisas faz com que a gente valorize as coisas. E acho que turismo e cultura e agricultura tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com você valorizar essas coisas. Certo. E o turismo agro, o que você acha dos chineses virem comprar uma porrada de terra aqui no Brasil e acabar fazendo sua fazenda? Já vou meter logo essa. Assim, olha, eu vou dar um exemplo. Esse é um movimento mundial. Gostou? Esse é um movimento mundial. Se vocês virem, todos os grandes chateaus de Bordeaux têm propriedade chinesa hoje em dia. Então, um Aubryon, um Petrus, todos eles hoje, com algumas raras exceções, apesar de serem ícones da França, eles são de propriedade, se não majoritária, ao menos minoritária de grupos franceses. E a maior parte da venda en première, que é aquela venda que é feita antes do produto estar pronto, é feita para os chineses. 2/3 dos vinhos franceses de alta gama são vendidos para os chineses. Isso é uma coisa previamente. ruim para o Brasil, ou não? Ter chineses investindo no Brasil não é tudo depende de como você olha. Então, não é necessariamente ruim. A gente está falando de grandes conglomerados. A agricultura é um negócio e quanto melhor estruturado tiver esse negócio, melhor para a gente. Estrategicamente, melhor para a gente. Investimento não é ruim. E também esses grupos, de modo geral, querem ter a maior lucratividade possível. Então, se eles puderem manufaturar esse produto e venderem os subprodutos desse produto base, também é interessante. Então, de modo geral, esse tipo de investimento a curto e médio prazo ele é muito positivo para o país. Quando você olha isso estrategicamente e vê que, de repente, você pode ter um movimento para garantir áreas agricultáveis e que amanhã o consumidor preferencial vai ser o próprio chinês, isso pode ser um problema. Mas não é nada, por exemplo, que os Estados Unidos não façam no Chile, que os Estados Unidos não façam em outras áreas importantes. Toda a fruta chilena é de propriedade americana e inglesa. Então, a maior parte da área agricultável da Índia é de propriedade inglesa. Então,
esses são movimentos que são naturais. O que é importante nesse caso é perceber que a gente realmente está na vanguarda disso porque a gente está sendo procurado. Sim. Então, quando se procura área no Brasil para investir na área de agricultura, é porque a gente realmente tem know-how e nós temos as melhores produtividades de commodity do mundo hoje. Se a gente pegar soja, milho, trigo um pouquinho menos por causa da região, mas laranja, a gente tem os melhores números do mundo em produtividade. Então, isso significa que a gente está indo muito bem e que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, isso é bacana. Enzo, movendo um pouquinho de assunto, quais são as maiores feiras que você acha que poderiam vir para o Brasil? Geek, LGBT, esse tipo de nicho. O que você acha que seria bacana, que tem no Brasil e o que poderia vir também a ter? A primeira coisa que eu acho importante citar é o Brasil tem números pífios ridículos do ponto de vista de desembarque de estrangeiros. Né? Para vocês terem uma ideia, os últimos números estão na casa de 7 milhões e meio de turistas estrangeiros que vêm para o país por ano. A Costa Rica tem esse número. O México tem 10 vezes esse número. Paris tem 50 vezes esse número. Então, assim, se a gente olhar o que a gente tem de potencialidade e o que de fato a gente consegue produzir, isso mostra, primeiro, que a gente tem muita lição de casa para fazer, mas acho que do outro lado também mostra o tamanho da potencialidade que a gente tem e quanto dinheiro a gente pode arrecadar com uma indústria sem chaminé. Né? Quando a gente fala de evento, a mesma coisa. E aí, quando a gente fala de produzir evento no Brasil, a gente tem um problema seríssimo que é o custo Brasil. Então, fazer eventos no Brasil custa muito caro, tem pouco incentivo. E, em geral, a gente faz poucos eventos internacionais. Na maior parte dos casos, a gente faz eventos domésticos ou eventos latino-americanos. Eventos mundiais, em geral, a gente costuma não fazer. E os Conventions e Visitors Bureau, eu sou o presidente do Convention Visitor Bureau de Gramado e Canela, eles têm um papel importante exatamente por serem embaixadores de vender os destinos turísticos para a execução de eventos. São Paulo é o principal convention do país hoje no que diz respeito a isso, a trazer grandes eventos internacionais, mas a gente esbarra em alguns limitantes. Segurança. Há um entendimento do turista, de modo geral, de que o Brasil não é um lugar seguro. A gente tem uma barreira linguística, então pouca gente fala de segunda língua, e o português não é uma língua fácil, a estrutura dos equipamentos turísticos não estão preparados para receber turistas que venham de fora. A Olimpíada e a Copa foram um exemplo bem claro disso. Ótimo. Puta que pariu. Bem claro disso. Mas a gente tem algumas coisas que são absurdamente interessantes para os clientes potenciais, se a gente pegar aí das Américas e da Europa, que seriam os clientes que teriam acesso ao Brasil a um custo mais acessível e a um tempo menor de viagem. O que acontece hoje falta incentivo, e aí o governo faz um trabalho muito fraco em relação a isso, e por muito tempo fez uma comunicação ruim e errada do Brasil. O Brasil era a terra da mulher bonita, da praia e do futebol e do samba, e a gente é muito mais do que isso, e isso está concentrado em determinados momentos do ano e em determinados lugares do país. E aquilo que é mais interessante e mais singular do Brasil não é vendido, né? Pouco turista estrangeiro sabe do Pantanal, sabe das Cataratas do Iguaçu, sabe que a gente tem lugares que fazem frio. Sim. E não só um país tropical, que a gente tem uma cultura super diversa, miscigenada, né? E que traz vantagens culturais em tudo quanto é lugar. E clientes que visitam atrações, principalmente de turismo de aventura e ecoturismo, e de turismo ligado à cultura, eles são clientes que gastam muito dinheiro. Em média, esses clientes gastam o dobro de um cliente, por exemplo, que viaja para sol e praia. Então, a gente está perdendo essa chance.
quem faz isso muito bem, por exemplo, é a Costa Rica, que talvez seja do tamanho de... acho que é do tamanho de São Paulo, a Costa Rica, mais ou menos, talvez menos. E eles recebem uma quantidade absurda de turistas para ver o que eles veriam aqui no Brasil, que é floresta e floresta tropical e costumes latinos. Então... E dentre esses governos que a gente teve, que passou, qual foi o que mais teve incentivo? Eu sei que você falou um pouco do governo do Lula nos primeiros anos, mas depois foi mudando, né? Enfim, o que você via assim, de tão diferente? O que você percebeu que hoje está piorando a situação do turismo no Brasil continuamente? O que você está achando disso? O que eu vejo é, assim, primeiro aquilo que eu já citei para vocês. Acho que essa falta de continuidade de política, ela é muito complexa, né? Eu me lembro que quando o Ministério foi criado, foram definidas diretrizes para 20 anos, né? Com um plano de meta, de uma forma super organizada, com uma base enorme de pessoas do Brasil inteiro colaborando para criar as políticas nacionais de turismo. E elas foram pouco revisitadas e, em geral, elas não foram seguidas. Então, se a gente simplesmente tivesse seguido a cartilha dessas políticas, a gente já estaria numa situação melhor do que a gente está. E tem um problema bastante sério no que diz respeito à formação de ministérios, e isso aconteceu no governo Lula, acontecia antes no governo Fernando Henrique, aconteceu no governo Lula, aconteceu no governo Dilma e acontece hoje no governo Bolsonaro, que é um loteamento dos ministérios. E o Ministério do Turismo, quando você olha e diz assim, numa secretaria de turismo de uma estância turística, sei lá, secretário de turismo de São Vicente, de Santos. Cara, assim, normalmente é alguém que não achou posicionamento numa secretaria mais importante. Virou cabide de emprego, né? Mais importante. Cabide de emprego. E aí, onde é que nós vamos pôr? Vamos pôr em turismo, que turismo é um negócio legal, né? Viajar. Era muito assim, fulana tem uma agência de viagens, Beltrano viajou muito pelo mundo. E o povo brasileiro meio que não liga muito para os turismos. Mas fala, o Ministério do Turismo lá, o Ministro do Turismo, de Secretaria do Turismo, todo mundo fica tipo, quem é, o que é, para que serve? Você sabe quem é o Ministro da Saúde, você sabe quem é o Ministro da Educação, você sabe quem é o Ministro da Economia, mas você não sabe quem é o Ministro do Turismo ou quem foram os Ministros do Turismo. O pessoal lembra da Marta Suplicy por causa do Relaxa e Goza, que ela falou uma vez ali e tal. Mas, assim, tirando isso, as pessoas não costumam lembrar, né? Não costumam ter esse... não costumam olhar com esse carinho. E isso acaba valendo. Tem uma máxima do Maluf que dizia, né? Eu faço ponte e não sistema de esgoto, porque ponte as pessoas veem, né? O sistema de esgoto é embaixo da terra. E turismo é uma plataforma que ela gera resultado, mas ela não tem grandes legados. Tem quando os caras constroem estádio para Copa ou alguma coisa do tipo de infraestrutura. Mas do ponto de vista de trabalho técnico, não é alguma coisa que você diz assim, fui eu que desenvolvi tal lugar. Então, ele acaba sendo menos importante estrategicamente. Então, o que eu sinto faltam técnicos trabalhando no Ministério do Turismo, porque turismo é um trabalho técnico. O que é uma pena. Porque pensar a longo prazo é um trabalho muitos países, né, eles acabam usando como pilar o turismo. Eles sobrevivem disso. Não, você tem exemplos assim. É o exemplo mais clássico que a gente tem, que é Barcelona. Barcelona, quando definiu que ia ter as Olimpíadas em Barcelona, eles se estruturaram para transformar a cidade numa cidade turística, e hoje eles são a referência da referência na Europa, exatamente porque eles se prepararam para isso, geraram um legado. Então, a gente teve essa chance com as Olimpíadas, teve essa chance com a Copa do Mundo, de se preparar previamente e de gerar um legado. Se essas pessoas que tivessem vindo para cá tivessem sido recebidas com excelência, tivessem tido a chance de conhecer um Brasil diferente e voltassem para falar isso, a gente certamente teria resultados muito significativos. Você elencou também problemas muito mais profundos do que só incentivo ao turismo, que você falou segurança. Exato. Eu moro em Gramado e eu diria para vocês que
provavelmente o legado mais importante e que garante o sucesso de Gramado, e depois eu vou dar alguns números para vocês entenderem o quão significativo isso é para a cidade e para o país, se a gente tirar isso como base, mas a principal razão das pessoas irem em Gramado, além do frio e da sofisticação, eventualmente do destino, é que lá é seguro. Sim. Você pode andar qualquer dia da semana de madrugada e fazer as selfies com o teu celular, que ninguém vai te assaltar, que você faz uma decoração na cidade inteira que fica disponível na rua e ninguém mexe na decoração, né? Ninguém leva nada, né? E para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, deve receber esse ano perto de 10 milhões de turistas. Gramado vai receber 8 milhões e meio de turistas. Nossa, que diferença. Só que Gramado tem 40 mil habitantes. E Gramado é pequeno, não está 10 no sul milhões do de país. habitantes. Então, assim, e isso para a economia do município é absurdamente positivo. Mas esse comparativo também, Gramado é uma cidade muito mais rica, né? Você vê o nível de pobreza das pessoas, o nível cultural é outro. Mas aí você pode pensar que o Rio de Janeiro já foi uma cidade maravilhosa, é a capa do Brasil. Mas o Rio de Janeiro na década de 20 era... Gente, pelo amor de Deus. Não, mas mesmo assim... O Rio de Janeiro na década de 20 era Buenos Aires na década de 20 O pessoal 30. olhava pra cá e falava, eu queria ser rico e morar no Rio de Janeiro. Era o lugar onde as pessoas queriam ir, era seguro, era organizado e era turístico. Sim, né? que cresceu muito, né? A discussão é isso, é que quando a política de desenvolvimento está voltada para turismo, e em Gramado ela está voltada para turismo, porque 90% de tudo que se arrecada na cidade, direto ou indiretamente, tem vinculação com o turismo, a política de governo ela está voltada para isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um fundo de apoio para a polícia que é feita pelos empresários. Essa é a polícia turística ou não? Sim? É um batalhão turístico, o primeiro batalhão turístico do estado do Rio Grande do Sul. A sede do batalhão turístico, apesar de Gramado não ser a maior cidade da região, a sede é em Gramado. Por quê? Porque há uma política de incentivo, desde o quartel-general do lugar que é cedido, a gente dá equipamentos adicionais, a gente dá munição, a gente dá arma, a gente dá carro, a gente paga soldo adicional, a gente dá escola para os filhos, a gente paga alimentação. Há uma política para garantir que seja interessante para um policial que ele esteja em Gramado e que a base dele seja em Gramado, porque isso vai gerar segurança do outro lado. E as políticas de repreensão para delitos e a política de inteligência, ela é muito forte, exatamente para garantir que não só seja seguro, mas pareça seguro. Então, as pessoas andam na cidade e percebem que o lugar é seguro. E percebem isso porque eles percebem a presença da polícia e de ações voltadas a segurança em toda parte. E vocês têm algum plano para tentar passar o Rio de Janeiro em quantidade de turistas, não? A gente vai passar o Rio de Janeiro em quantidade de turistas logo. Em quanto tempo, mais ou menos? Tem ideia? Em mais 4 ou 5 anos a gente deve ter números grandes. Porque a gente tem conseguido aumentar o tempo de permanência do turista. A gente tem, o primeiro parque da NBA no Brasil vai ser feito lá daqui a 2 meses. Em Gramado? O Parque da Mônica acabou de ser inaugurado essa semana. A gente tem o único parque de neve do país. A gente tem 2 parques termais. A gente tem na cidade vizinha, que é Canela, uma série de atrações. Agora foi privatizado, e esse é um trabalho que o governo Bolsonaro tem feito muito bem, que é de pegar os parques nacionais e fazer ações de privatização. O Parque dos Aparados da Serra, que tem os canyons do Itaimbezinho, que, para quem não conhece, precisa conhecer, porque é o Grand Canyon verde. É um lugar tão incrível e majestoso quanto o Grand Canyon, só que é verde. Só que não é um deserto. Engraçado, eu nunca ouvi falar. É maravilhoso. Caramba, fica na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E é um lugar incrível. Acabou de ser privatizado. Quem ganhou a licitação foi a Urbia, que é a mesma empresa que administra o Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo. E rapidamente isso vai ganhar importância enorme.
o Parque do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu, foi privatizado ainda no governo Lula e mudou completamente de patamar e de profissionalismo. E agora foi novamente, depois que venceu ali o tempo de privatização, foi novamente feito uma concessão e ganhou de novo uma empresa muito grande que vai fazer novos trabalhos lá. Então, essa ideia do turismo com profissionalização é algo importante. Mas a gente fala muito, e aí, estrategicamente, sim, os governos são extremamente importantes, porque eles dão a base de infraestrutura e de promoção, que são duas áreas importantes para o turismo. Mas tem uma coisa que é base de palestras que eu dou no Brasil inteiro e que é uma linha de trabalho que eu defendo muito, que é o setor privado ser protagonismo dessas ações. Então, quando eu falo das ações em Gramado, por exemplo, eu mostro que Gramado é um exemplo hoje de sucesso no turismo, porque o empresariado é dono desse negócio. Porque o empresariado cobra o setor público daquilo que lhe cabe, mas ele mesmo investe, ele mesmo se organiza, ele mesmo promove, ele mesmo garante aquilo que não é garantido pelo governo. Então, o governo do estado deveria pagar um soldo suficiente para o policial para ele não precisar de um apoio adicional? Deveria. Ele não faz? Não, então a gente faz. Alguém está na frente. Eu sou presidente de uma fundação que é mantida por empresários para promover Gramado e para trazer eventos nacionais e internacionais para Gramado. Para vocês terem uma ideia, a gente participa de uma associação que tem 40 conventions no país todo. O Convention de São Paulo captou até agora, esse ano, 14 eventos que vão acontecer desse ano até 10 anos para frente, eventos grandes para São Paulo. Nós captamos 18 e temos uma meta de captar 25 eventos. Nós somos o primeiro convention do país em número de eventos captados. Então, a gente faz um trabalho, tem uma equipe com 10 profissionais que atua todo dia para vender Gramado e Canela para eventos internacionais. Nós recebemos um evento do cérebro, um evento mundial do cérebro, com 5.000 congressistas médicos em Gramado em agosto. Então, olhar para isso estrategicamente com um olhar do empresário faz toda a diferença. Porque o setor público tem um problema inerente do segmento. E só quem trabalha e trabalha no setor público sabe disso. Quando você cria uma ferramenta para evitar corrupção, você cria uma ferramenta que burocratiza atividades. Então, a gente precisa comprar, sei lá, fazer 20 outdoors para promover o blog, para promover o podcast. Legal, vocês vão ali, orçam e contratam aquele que vocês acharem que é melhor, seja ele mais barato, mais caro, mas que é aquele que responde às necessidades de vocês. No setor público, você vai ter que montar um processo, vai fazer uma licitação. Aí, quando você abrir a licitação, alguém vai dizer que foi prejudicado e vai entrar com mandado de segurança. Aí, quem ganhar, ganhou pelo menor preço e a vírgula diz alguma coisa que ele não vai citar aquilo do jeito que estava previsto. Então, tem uma dinâmica muito mais difícil, muito mais morosa e muito mais cara. E Enzo, desculpa, como que está a relação das cidades, dos municípios gaúchos com o governo do estado em relação a essa parte do turismo? Porque eu sei que o estado do Rio Grande do Sul está com um déficit, problema financeiro já faz uns anos, né? E eu queria tentar entender como é que está a situação, porque a Serra Gaúcha está crescendo cada vez mais, só que as cidades mais próximas de Porto Alegre, não. Né? Tirando, acho que Canoas, né? O resto tá meio ruinzinho, assim. O estado do Rio Grande do Sul, ele vem de uma crescente de endividamento. Sim. E no último governo agora, que era do Eduardo Leite, agora o vice dele assumiu quando ele renunciou para a tentativa ali de candidatura à presidência, ele teve... a pandemia acabou gerando legados positivos e negativos para os governos e para as prefeituras. No caso específico do Rio Grande do Sul, apesar de toda a problemática da pandemia em si, ela acabou sendo muito positiva porque houveram primeiro, uma injeção muito grande de dinheiro do governo federal para os estados
E a segunda foi uma moratória, por um tempo pré-estabelecido, do pagamento das dívidas que os estados tinham os estados com a União. E o grande problema do governo do Rio Grande do Sul é a dívida com a União. Então, ela precisava pagar, sem pagar ela não recebia de volta as coisas. E então o governo atual ele bebeu de uma água muito boa, ou seja, ele passou logo depois aí dos primeiros, sei lá, 5, 6 meses a ter um recurso que os outros governos não tinham, né? Mas não é uma política forte do governo do Rio Grande do Sul olhar para turismo. Está muito atrás de outros estados. Eu citando um estado muito próximo, que é Santa Catarina. Nossa, dá vergonha de ver a diferença entre a política voltada para turismo de Santa Catarina e a política do Rio Grande do Sul. São antagônicos. Outro lugar que eu acho que tem tido uma referência absurda ultimamente é Minas Gerais. Minas Gerais tem feito um trabalho incrível nos últimos anos. Os estados do Nordeste fazem isso muito bem há muito tempo, porque o turismo é muito importante para a região Nordeste. Então, há um entendimento claro lá já de que turismo é motriz de desenvolvimento e eles investem nisso em volumes maiores. Mas o Rio Grande do Sul está longe de ser um bom exemplo disso. Eu citaria como melhores exemplos que a gente tem hoje no Sul, Santa Catarina, no Sudeste, Minas Gerais. Mato Grosso faz um trabalho incrível, muito bom. O secretário de Turismo do Estado é um colega da época de Ministério do Turismo e ele é incrível. O Bruno faz um trabalho... É um cara técnico que entende do segmento e faz um trabalho muito bacana. E o pessoal da Bahia, há muito tempo, faz um trabalho muito profissional também. Dos trabalhos mais antigos e que se mantém dentro daquilo que eu falei para vocês de ter uma política que não é quebrada, Santa Catarina e a Bahia têm isso, assim, fazem 20 ou 25 anos que eles seguem a mesma cartilha de desenvolvimento e não à toa eles são referência hoje no país em termos de desenvolvimento de turismo. Muito bom. Eu tenho umas coisas na minha cabeça quanto à questão dos estados com o turismo. Eu fico sempre pensando em uma coisa que me deixou meio frustrado, porque na época da pandemia eu morei no Rio Grande do Sul. Eu morei em Porto Alegre lá e eu lembro que, nossa, era muito triste você passar pelos locais que você com certeza sabia que ia atrair público, que é bonito, que é legal, e você não poder ver ninguém na rua. E eu tava acompanhando na época o déficit do estado e tudo mais, e me fala como que foi a sua trajetória na pandemia e o que aconteceu, assim, dentro do teu trabalho, as loucuras, tudo que você observou. Conta um pouco pra gente. Eu acho que tem algumas coisas legais aí para dividir em relação à pandemia, né? A primeira coisa importante em relação à pandemia é que havia uma falta completa de informação sobre o que é que estava acontecendo e como agir no que estava acontecendo. Então, qual foi a primeira medida tomada pelos governos? E nisso o governo federal destoou dessa visão, inicialmente, na minha visão, positivamente. Havia uma ideia de que, a gente precisava parar tudo, simplesmente parar tudo, parar todas as atividades, e que esse lockdown resolveria o problema. E o turismo e os eventos, eles foram aqueles que mais se prejudicaram, porque você não tem como substituir um evento. Não dava para fazer um show, um congresso, uma feira, e simplesmente amanhã deixar de fazer com que ela acontecesse presencialmente e passasse a ser virtual. A gente não tinha nem conhecimento técnico, nem estrutura técnica para isso, e a maior parte desse tipo de eventos, sobretudo os eventos sociais e corporativos, eles prescindem dessa ideia de que a gente tem que se relacionar com as pessoas. Você vai numa feira, não necessariamente para ver um stand, mas você vai para conversar com as pessoas e para ter networking. E como é que você faz isso numa sala de chat? Como é que você faz isso? Então, tem boa parte desse tipo de relacionamento, ele simplesmente era inócuo num sistema online
e isso gerava muito problema. Então, a primeira coisa que aconteceu, eu sou proprietário de uma empresa de eventos, então eu tinha um calendário de eventos previstos que foram cancelados, alguns desses eventos com ingressos vendidos, alguns desses eventos com patrocinadores que já tinham feito depósito, alguns desses eventos com locais de estrutura física em que a gente já tinha pago, eu já tinha pago salão, eu já tinha pago iluminação, eu já tinha pago tenda, eu já tinha gente trabalhando há meses. E, de repente, o que você vê é que tinha que parar tudo. Simplesmente parar tudo. E nisso eu digo que, sobretudo inicialmente, o governo federal assumiu uma postura que eu considero corajosa e hoje considero acertada inicialmente. Que era uma ideia de, puxa, não vamos ser tão restritivo. Aos poucos. Não vamos ser tão restritivo. Depois a gente teve um outro problema ligado a uma apologia, a dizer que o problema não era um problema, uma negação, que aí eu não concordo. Mas a primeira ideia de você garantir que as atividades continuassem até que você tivesse informação suficiente para simplesmente fechar as coisas, eu considerei correto. Depois disso, e aí vale o mesmo para turismo, né? Eu digo que turismo é a única profissão que não dá para colocar um robô para substituir, que não tem uma máquina que consiga substituir. Você vai num restaurante, alguém te atende, alguém te serve, alguém limpa a tua mesa, alguém faz a comida para você. Você vai num hotel, alguém te recebe, alguém limpa a tua cama. Faz parte da experiência. Você vai fazer um passeio, tem alguém que te recebe, tem alguém que te mostra. Você não consegue fazer nada disso virtualmente, você não consegue fazer nada disso com uma substituição por uma máquina. Então, o turismo sofreu absurdamente, e lugares que tinham como a sua matriz básica turismo, Gramado é um desses casos, o Nordeste todo, o litoral todo do Nordeste sofreu demais. Quando você pega aqui na região Sudeste, também as cidades litorâneas sofreram demais, e você não tinha opção, simplesmente não havia opção. Então, essa desinformação, ela começou a fazer com que... E os prefeitos começaram a ser massacrados pela opinião pública cada vez que eles diziam que eles iam flexibilizar algo. Nesse momento da pandemia, eu estava fazendo uma consultoria em Monte Verde, aqui no sul de Minas. E Monte Verde tem uma peculiaridade que acabou nos ajudando, que é o fato de você ter uma única entrada e uma única saída. Quem conhece Monte Verde sabe que você sai de Camanducaia, anda mais de 20 quilômetros para chegar no povoado de Monte Verde, no vilarejo de Monte Verde, que tem 4, 5 mil habitantes, e ele tem uma única entrada. Por onde você entra, você sai, porque ele é abraçado por uma floresta de reflorestamento. Então, você não tem como fazer outro caminho. Não dá para entrar pela cidade por outro lugar, não dá para sair pela cidade se não seja pelo mesmo lugar. Então, a gente começou a criar, junto aos empresários, e aí vem aquilo que eu falei para vocês, desse protagonismo empresarial, que eu acho que ele é relevante no turismo, mas que ele vale para outros segmentos, que esses empresários se organizaram, sugeriram à prefeitura um método com uma proposta técnica de como receber esses turistas, de como monitorar a vinda desses turistas, de como acompanhar a estada desses turistas na cidade. Criaram metodologias nos hotéis, nos atrativos, nos restaurantes, e nós ficamos abertos durante praticamente todo o período da pandemia em Monte Verde, com limitações, com regramentos, com um número muito menor de turistas, mas a cidade não fechou. O turista ele comprava previamente a hospedagem dele, ele só podia entrar na cidade se ele tivesse o voucher dele. Esse voucher, havia uma cancela na entrada da cidade, você só entrava na cidade ou se você fosse morador, ou se você tivesse uma reserva para poder entrar na cidade. Esse cara era monitorado, quando ele saía a gente dava baixa, e havia todo um software de controle para fazer isso. Tudo isso foi bancado pelos empresários, porque a prefeitura não teria, como eu disse, tempo nem estrutura para poder fazer isso. E isso funcionou, e funcionou muito bem. Ao contrário da maioria dos destinos turísticos de São Paulo e da região, e também de outros lugares, que simplesmente pararam. O que aconteceu em Monte Verde? A gente teve um ticket médio muito alto, porque as pessoas queriam sair de casa.
elas queriam ter a chance de usufruir de um serviço turístico. Elas se sentiam muito seguras, porque as práticas eram conhecidas e eram claras, e havia uma política para fazer isso. Os empresários não deixaram de faturar, apesar de faturar menos. E mais do que isso, criou-se um legado desse destino, e Gramado passou a fazer isso logo depois também, para um cliente que, por vezes, não ia nesse destino porque achava que ele não era interessante. Não conhecia, mas não queria conhecê-lo. Ah, não vou a Monte Verde ou a Gramado, eu vou para Bariloche, eu vou para Aspen, eu vou para o Vale Nevado, eu vou para, sei lá, para Mont Blanc. E ele começou a descobrir que era muito legal ir para Monte Verde. E até hoje, as tarifas médias de Monte Verde não baixaram tanto e eles estão em níveis melhores do que eles eram pré-pandemia. Então, você acabou qualificando o perfil do cliente que vai para lá, porque um cliente que não conhecia, que tinha algum tipo de restrição com o destino, passou a conhecer por conta dessa organização. Mas, te respondendo diretamente em relação à pandemia, não teve nenhum segmento que sofreu tanto quanto o turismo, exceto o de negócios e eventos. Esse foi o primeiro a fechar e fechar integralmente e o último a voltar. E, assim, foi uma quebradeira absurda. Então, por quê? Porque é um segmento também que vivia muito informalmente, muita empresa pequena, muito fracionado, e ele sofreu absurdamente e ainda está se recuperando. Quem ficou eram os caras maiores e mais organizados, e hoje tem um boom muito bacana para eventos, todo mundo quer ir em festa, todo mundo quer ir Ninguém pra aguenta evento. mais ficar em casa, né? Mas, olha, vai levar algum tempo para que esses caras se reorganizem financeiramente e estruturalmente. Todo mundo teve que vender equipamento, vender tudo que tinha, mandar todo mundo embora. Então, eu diria que os dois segmentos sofreram demais, o turismo também, e dentro do turismo o pior de todos foram as companhias aéreas. Elas sofreram absurdamente. Eu me lembro que eu vinha frequentemente para cá, para vir a São Paulo e para ir a Monte Verde. E a época da pandemia, primeiro que eu pagava um valor irrisório para viajar, mas segundo era a gente ouvir a aeromoça dizer obrigado por estar viajando com a gente, apesar dos riscos, porque realmente, assim... eles iam quebrar e ia perder emprego todo mundo, né? É realmente muito difícil. Então, a pandemia foi um aprendizado para quem conseguiu achar soluções, mas ela nos atrasou uma década, eu diria, em vários dos setores ligados a turismo. Enzo, antes da pandemia já se usava, mas durante a pandemia as pessoas ficaram com uma ânsia de viajar absurda. Então, se usou muito os aplicativos de aluguel de casas. Hoje, após pandemia, se é que a gente pode dizer dessa forma, né? Como que o ramo hoteleiro briga com esses aplicativos? Assim, foi prejudicado ou não? É uma discussão bem complexa. Assim. O que acontece? Primeira coisa eu acho que qualquer tipo de... Eu sou, por definição, um cara liberal. Eu acho que quanto menos amarras a gente tiver, os melhores vão se manter, e eu acho isso importante pra caramba. Então, eu defendo uma ideia não de um Estado mínimo, mas de um Estado pequeno e não grande e não inchado, exatamente porque eu sei quais são as limitações de um Estado muito inchado. E eu vejo iniciativas como essa, como o Uber, como várias outras iniciativas voltadas a abrir novos nichos dentro de um segmento que era fechado, como positivas. Então, eu acho o Airbnb uma iniciativa muito interessante. Você gosta da concorrência, né? Eu acho ela muito interessante. O que acontece só? O que acontece só é que não dá para você ter um segmento absurdamente regulamentado que concorra com um segmento que não seja regulamentado. E o que acontece hoje no segmento de aluguel por temporada é que não há pouquíssimas ferramentas para acompanhar, garantir e cobrar, estou falando de impostos, por exemplo, de quem tá alugando, atua nesse tipo de segmento. Ao contrário de um hoteleiro que tem funcionário regido pela CLT, que paga hora extra,
que tem que pagar férias, que tem que ficar aberto todos os dias. Registrado, bonitinho. Então, assim, você não pode gerar um tipo de concorrência em que as políticas sejam diferentes para dois concorrentes no mesmo segmento. Né? É como se, sei lá, eu vendesse água, tivesse lá uma empresa para vender água e a partir de agora alguém dissesse que eu posso encher as garrafas da torneira lá de casa e vender, e eu não tenho que pagar imposto para isso, e eu posso vender mais barato e tô livre para trabalhar. Os dois estão matando a sede. Então, o que acontece hoje é isso, é que assim, a maioria dessas plataformas são plataformas internacionais, então elas não são regidas pelas leis brasileiras ou conseguem liberações em relação às leis brasileiras, e isso gera, então, uma concorrência desleal em alguns níveis. Ainda assim, eu entendo que são produtos diferentes. Né? Você opta por um Airbnb, por um aluguel por temporada, em detrimento de um hotel ou de uma pousada, com vantagens e desvantagens e por alguns motivos. Então, quando você tem um grupo grande para viajar, é mais interessante fazer um aluguel por temporada do que num hotel. Quando você está num casal, na maioria das vezes não é. No hotel você tem comida na No cama. hotel você tem um conjunto de serviços. Tem No serviço. Airbnb você não tem. Você vai ter que comprar as coisas e fazer em casa. Então existem diferenciais. E hoje em dia existem já algumas cadeias de hotéis. A rede Intercity de hotéis, por exemplo, lançou há 15 dias atrás um modelo deles de aluguel por temporada com uma gestão hoteleira vinculada a eles. Então, é o mercado olhando para as coisas e se reinventando. Se adaptando, né? E se adaptando a essas condições. Né? O Uber tinha uma prestação de serviço que era diferenciada e que hoje já não é. Hoje você pensa duas vezes entre um táxi e um Uber, dependendo de onde você está. Tem a comodidade e a vantagem do Uber, mas em termos de prestação de serviço, mudou muito. Sim. Então, no caso do Airbnb, isso também vem acontecendo. Ou seja, tem muito equipamento mal cuidado, com pouca estrutura. E aí, esses caras naturalmente vão ir saindo do mercado, porque esse é um mercado em que você faz o seu nome, né? Mesmo que você seja dono de um apartamento, de uma casa, de uma unidade, você faz o seu nome e vão mais pessoas no seu lugar se elas falarem bem do seu lugar, e elas passam a não ir num determinado lugar se aquele lugar não é bem avaliado. Então, é um problema, mas ele é um problema muito mais hoje de conseguir achar formas de regulamentar isso e de tributar isso. E aí, nesse caso, eu acho o tributo correto, no sentido de que se é uma atividade comercial, como é um aluguel, quando você aluga uma casa para alguém, você paga impostos em relação a alugar uma casa. Você não acha que deveria desburocratizar as hotelarias e tudo mais para poder Então, mas concorrência desleal? Não. Se é melhor para o cliente? Mas aí a gente tem que desburocratizar tudo. Que bom! Que faça isso. A gente hoje não tem um modelo que nos permita fazer isso. Acho que é uma política, né? E a tendência que eu vejo no país é uma tendência, mesmo olhando os governos de centro-esquerda, é uma tendência de ter um país com uma máquina pública menor. Menor. Com certeza. É uma tendência. Agora, não é uma coisa que você muda de um dia para o outro e não é uma coisa que vai acontecer imediatamente. Você vê, a gente tem uma política voltada à indústria agora, forte, voltada aos combustíveis, forte, de tirar impostos. Só que ela é contingencial, ela está acontecendo num momento específico. Não são políticas de longo prazo e pré-definidas. Então, o que eu acho hoje tem que cobrar. Bom, se amanhã cobrar desse segmento permite aumentar a base de arrecadação e cobrar de todo mundo menos, então cobra de todo mundo menos. Mas deixar de cobrar é um contrassenso dentro do sistema. Então, é a mesma coisa do cara que é ambulante e que tem uma barraquinha de cachorro-quente na frente, ou de hambúrguer na frente da hamburgueria. Aí o cara do lado tem que estar lá na vigilância sanitária a cada 15 dias
passa 3 fiscais por semana lá e o cara do lado está trabalhando normalmente para cobrar metade do preço. Então, é esse contrassenso que não pode acontecer. Eu não estou dizendo, essa política restritiva é interessante. Aí é uma outra discussão que é bem mais tem ampla. que ser tudo analisado O que eu quero caso dizer a caso. o que não dá é para você ter um mesmo segmento e você ter concorrências diferentes. De toda forma, você precisa tratar diferentes de formas diferentes. Eu não estou pedindo para cobrar do Airbnb Os mesmos impostos os do mesmos ramo impostos que você hoteleiro. cobra, mas Até não, porque não faz Impossível. sentido. mas não deixar de cobrar, né? E também acho que o nosso governo, de modo geral, ele tem uma dificuldade de olhar diferentemente. Vou dar um exemplo que eu acho que é bem bacana, ligado a um produto que é incrível, né? Que é o queijo. Havia há 50 anos, uma política absurdamente restritiva para produzir produtos de origem animal, lácteos e outras coisas, mas principalmente produtos lácteos. Então, se você tivesse uma indústria que processava 1 milhão de litros de leite, ou uma agroindústria familiar que produzia 50 quilos de queijo por dia, as legislações eram as mesmas, as exigências sanitárias eram as mesmas, e a forma de burocratizar o processo era exatamente igual. Então, você só tinha 2 formas. Ou você era informal, ou você era formal e tinha que ter um tamanho mínimo para poder justificar você ser formal. E a produção de queijo artesanal estava basicamente acabando. Sim. O que, por exemplo, na França, é um produto que é protegido culturalmente. Queijo é um negócio que, assim, está dentro da cultura do francês e é protegido. Se aquele cara usa, sei lá, o sovaco dele que ele passa no... Se o cara comeu e gostou, vende. Cara, não interessa qual é o procedimento. Cara, se é sujo, mas é o único jeito que tem de produzir aquele tipo de queijo e ele não causa um problema alimentar, ele é liberado, porque é uma prática. É uma prática milenar, às vezes. E aqui no Brasil não tinha essa visão. Vai olhar hoje como é que está o mercado de queijo. Ele está absurdamente aquecido. O queijo canastra foi eleito o melhor queijo do mundo nas últimas 2 feiras internacionais de queijo. O melhor queijo do mundo é produzido no Brasil, na Serra da Canastra. Então, é uma coisa incrível, porque se voltou a olhar para diferentes de forma diferente. Então, de novo, eu só não acho que você pode simplesmente deixar alguém trabalhar sem ter nenhum tipo de regramento, enquanto você coloca muito regramento no outro. Principalmente quando quem mais ganha nisso é alguém que não está aqui e não paga impostos aqui, como é o caso do Airbnb, por exemplo. Então, o dinheiro sai daqui, vai embora, e a gente está liberando o cara para fazer um negócio que os nossos não podem fazer, porque a gente tem que ser regulamentado mesmo. Simplesmente você desburocratiza tudo e deixa com que as pessoas consigam abrir Airbnbs brasileiros e quebra o gringo, meu amigo. Eu acho que é mais fácil. O imposto vai ser aqui dentro, o dinheiro vai vir daqui dentro, não vai sair do Brasil para ir para uma empresa de fora. Nossa. Cara, não tem muitos meta no mundo. Claro, Apesar de terem lugares que liberariam criar novos meta no mundo. Sim. Não tem muitos Tesla no mundo. Mas aí você tá falando de uma economia como, por exemplo, a americana, que é só a mais forte do planeta, né? As principais empresas mais ricas do mundo tá lá. E de então curiosidade, eu não sei se é real, eu estou falando uma coisa, mas eu já vi uns relatos de uma galera que alugou no Airbnb e tinha câmera escondida atrás do espelho. Isso é. Será que é real? Isso é, não. Tem. Vocês acham com que é certeza, real isso? lógico. Certo que sim. Imagina. Certo que sim, não, tem. Eu pensei que vocês... Mas isso não é só coisa do Airbnb. Tem também empresas sérias que fazem besteira. Você não vai num hotel e vai acontecer isso, vai. Não, assim, existe... Talvez não na grande maioria. Não, eu diria o seguinte, provavelmente o dono do hotel não faz isso. Então mas isso não quer dizer que alguém não possa fazer, exatamente. Mas essa preocupação... Você vai brigar com quem? Então, essa preocupação num equipamento que é gerido em massa, ela é muito maior do que num equipamento que é unifamiliar, ou que é de uma empresa conhecida, né? Você tem para quem questionar. Agora, eu, por exemplo, sou um usuário frequente do Airbnb e gosto muito no conceito de você ir para um lugar em que não vai ter hotelaria,
Então, tem destinos em que o Airbnb acaba gerando fluxo turístico e que não haveria esse fluxo porque não tem estrutura. Ele faz o marketing basicamente gratuito. Eu fiz uma palestra segunda-feira numa cidade no interior de Santa Catarina chamada Nova Veneza. E o nome é Nova Veneza porque realmente foram descendentes de venezianos, italianos, que fundaram a cidade. E é uma cidade irmã de Veneza, tem lá uma gôndola veneziana, eles estão fazendo agora um canal onde um gondoleiro vai andar de gôndola. É um lugar lindo, comida italiana. Fazer isso no Tietê, né? Uma comida italiana maravilhosa, é bem diferente. É uma comida italiana deliciosa. Eles recebem muito turista que vai para almoçar, para jantar, mas eles têm 300 leitos de hotelaria. Ou seja, eles não têm a mesma capacidade que a cidade tem para receber turistas para hospedar. O Airbnb é uma bela solução, pelo menos de curto prazo. Se você tivesse que gerar incentivo para que esses caras produzissem, criassem novos hotéis, construíssem novos hotéis, o tempo até isso acontecer demoraria muito, por mais que você gerasse políticas de incentivo. Rápida. O Airbnb, amanhã o cara pega uma casa que é dele, um quarto da casa, e vai disponibilizando, e isso vai gerando velocidade para que esse desenvolvimento aconteça. Então, tem destinos que até então não eram turísticos ou não eram vistos como turísticos, que estão passando a ser turísticos graças, por exemplo, ao Airbnb. Então, como em tudo, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Bem trabalhado, acho que é uma bela solução, mas a crítica que acontece hoje por parte dos hoteleiros dessa diferenciação, ela é real e eu entendo o lado do... Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para uma pessoa que trabalha com turismo é: para quais países você viajou, quais você mais gostou e o que você acha que poderia trazer desses países para o Brasil para ajudar a gente a crescer no turismo? Boa pergunta. Eu viajei bastante, sobretudo para países não turísticos ou que não tem turismo como base. Então, América Latina, eu conheço todos os países da América Latina. Caribe, eu conheço todos os países do Caribe. América Central. Da América do Norte, eu só não conheço o Canadá. Então, o único país das Américas que eu não conheço é o Canadá. Fora isso, eu conheço todos os países da América do Sul, da América Central e os Estados Unidos. E diria que aqui na América do Sul tem... E eu não vou dizer, eu não vou falar do país, mas dos lugares. Tem 2 lugares que eu recomendo muito. É o norte do Chile, que é bem na divisa com a Bolívia, que tem um lugar que se chama Arica, que é um deserto, que faz divisa com a Bolívia, e tem o segundo lago mais alto do mundo, depois do Titicaca, que se chama Lago Chungará, e é um lugar maravilhoso, o lugar mais bonito que eu já vi, lindo. Tem 2 picos nevados, que são 2 vulcões inativos, com um lago azul, turquesa, é um lugar maravilhoso. E eu fui com um grupo de idosos do Viaja Mais Melhor Idade visitar esse lugar, e foi magnífico. E eu gosto demais da região da Patagônia Argentina. Acho maravilhoso. Nossa, meu sonho é ver as baleias. Acho a Villangostura uma lindeza. Eu gosto muito da região toda dos lagos andinos. Eu sou sommelier de vinhos, então toda a área de vinhos eu gosto demais. Apesar dos clichês e das pessoas que são muito viajadas não gostarem, eu amo Paris, acho Paris incrível. Quem não gosta diz que tem mais rato do que gente. Eu não gosto. Mas eu adoro a cultura francesa e eu adoro a comida francesa, então eu me sinto muito em casa. E em Paris tem o d'Orsay, que é para mim o museu mais incrível do mundo. O pessoal gosta do Louvre, mas eu gosto do d'Orsay. E então é onde eu me sinto bem na Europa. Não conheço muito a Europa, inclusive estou indo viajar agora, dia 11 eu viajo, vou viajar com a Marcela, com a minha namorada. E estou indo para tirar uma cidadania que eu também descobri há pouco que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha,
que é luxemburguesa. Curioso. Eu achava que a minha família tinha descendência alemã, e tem, mas antes disso é luxemburguesa, e eu vou lá para conhecer as raízes da minha família pela parte do meu pai. E tem um outro lugar que mora no meu coração, que é o sul da Itália, que também tem a ver com comida, tem a ver com relação afetiva, tem a ver com uma coisa que parece muito com a gente aqui, e eu gosto de lugares em que eu me sinto em casa, que o italiano do sul tem o calor do brasileiro, tem o jeito de receber do brasileiro. Pra ficar melhor que o Brasil, só colocar ketchup na pizza, né? Aí, realmente... Até teve essa brincadeira aí. Eu fiquei sabendo esses dias que o Haddad usou isso numa propaganda para falar mal do Tarcísio, e eu achei de um mau gosto enorme. Assim. Não queria entrar nessa seara, eu não aguentei, velho. Mas eu achei de um mau gosto enorme. Eu diria que realmente, assim, se eu tive um problema no Rio Grande do Sul, é porque eles usam ketchup na pizza. E realmente, assim, eu me lembro que uma vez eu trouxe uns amigos para cá e levei eles na Esperança para comer, e a primeira coisa que a menina perguntou tem ketchup? Nossa. O cara olhou para ela e saiu, e eu Vamos falei, pelo amor de estragar Deus, não a fala pizza. isso aqui. Não usa essa expressão. Não fala isso. Não fala isso, não use essa expressão. É uma heresia, né? Mas eu achei que ele foi mal num lugar que tem a maior comunidade nordestina do país, que tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, que tem a segunda maior comunidade italiana fora da Itália, que tem a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Você não pode dizer que o cara de fora não serve. O Jânio Quadros não era paulista, o Lula não é paulista, sabe? A Erundina não era paulista. Então, assim, você não pode falar isso para um país como o Brasil e para uma cidade cosmopolita como é São Paulo. Eu me aborreço com preconceito. Aliás, eu acho que tem uma coisa, né? Você falou de viajar. Se tem uma coisa que fica clara quando a gente viaja, é o quanto as pessoas são preconceituosas, né? E quando você se coloca como brasileiro, você descobre qual é a imagem que as pessoas têm. Estereótipos. Preconceito pode ser um bom preconceito ou pode ser um mau preconceito. Na visão dos estrangeiros, você parece brasileiro? Ou eles ficam surpresos quando você fala? Não, de modo geral... Quando eu falo que eu sou eu não brasileiro. sou, eu não sou exatamente... eu não sou exatamente descartável como brasileiro. Então as pessoas olham para mim e falam... Passa, mas não é a primeira impressão que as pessoas têm. As pessoas costumam achar que eu sou do sul da Itália. É aquele famoso meme de você ver a cor da pessoa. E aí o cara olha... quando o cara olha o passaporte, vê Enzo, o cara... E eu sou o Enzo pré-celular, e vamos deixar claro isso. Eu sou o Enzo Raiz. Sim. O primeiro Enzo a gente não foi esquece. a Cláudia Raia que te criou. Eu sou o Enzo Raiz, eu sou o Enzo de... Me lembro quando eu passei na FUVEST... Só tinham 2 Enzos que passaram na FUVEST. E quando eu fui fazer vestibular, eu nunca achei um Enzo na listinha ali, não tinha Enzos. Mas quando o cara olha Enzo e olha a minha cara, ele acha que eu sou, em geral, acha que eu sou italiano. Sim. Mas o preconceito com o brasileiro, ele acontece ou muito positivo, você é muito bem recebido porque você é brasileiro, e as pessoas passam a ter um carinho por você porque você é brasileiro, e tem muito a ver com futebol. Então, os países que têm relação com o futebol, de modo geral, homem brasileiro, ele é muito bem quisto. E, quando não é isso, é um preconceito muito, muito voltado à ideia de que nós... sei lá... São sujos, bandidos? Não, pior ainda, que a gente mora em Oca e anda... tá. Não, entendi. E não só isso. Sim. E não só isso. O turismo de prostituição ainda existe e é muito forte. Eu nem entrei na seara... Por isso que eu falei homem. Eu não entrei na seara feminina porque... um negócio absurdo. Aí o estereótipo é completamente diferente, né? Aí é uma outra ideia, e aí tem a ver com aquilo que a gente falou, que por muitos anos, desde o governo militar, se vendeu o Brasil como um turismo de destino sexual. Ainda continua sendo. Mas era pior. Não, era mulher bonita, roupa curta. E era muito Eu acho que ainda escrachado. continua sendo. Era muito O Nordeste, porque o que acontece também tem isso. Tem a ver com
com o diferente, né? Então, assim, para a comunidade, você vai pegar ali alemão, escandinavo, russo, até portugueses, espanhóis, essa coisa do negro, da comunidade negra no Brasil, isso chama muita atenção porque é uma coisa muito diferente. E, sim, haviam voos charter vindos da Europa para o Nordeste, que é o destino mais próximo da Europa, então, a 6 horas de Lisboa, que vinham exatamente para isso e vinham para o Nordeste com essa ideia. E tem, sim, uma ideia vendida pelo Brasil por muito tempo de uma visão da mulher como uma figura sexualizada. Então, isso acontece, existe, e aí quando vem um avião charter só com homem e não vai ter a final da Copa do Mundo aqui, é muito claro qual é a motivação, né, de um grupo como esse. E essa é uma coisa assim que há algum tempo, eu diria que mais de uma década, há um trabalho muito forte do Ministério do Turismo de combate. Sim. Muito forte. Desde número 0300, campanhas internacionais. Hoje em dia não se usam mais figuras femininas para vender o destino. As propagandas diminuíram, na verdade. Quase acabou. Mudou absurdamente. Há no Nordeste uma força grande para diminuir esses possíveis voos pré-estabelecidos para isso. Então, a gente está melhorando. A gente está crescendo em relação a isso. Agora, só para fechar o que você falou, o que eu queria dizer, apesar de ter citado vários destinos internacionais, é que todos os lugares mais bonitos que eu visitei, à exceção dos lugares muito frios, que a gente não tem a mesma característica, estão aqui no país. A gente tem as áreas... A gente tem se não a melhor, das melhores gastronomias do mundo. A gente tem culturalmente, certamente, o país mais culturalmente variado que a gente tem. A gente tem, do que diz respeito a ecoturismo, turismo de aventura, um negócio absurdo. Sol e praia é incrível. A gente é um país absurdamente hospitaleiro, receptivo, tolerante. E essa é uma das preocupações que eu tenho da pauta atual do governo, que é uma visão menos tolerante de um país que sempre vendeu isso, que o principal produto do Brasil sempre foi o fato da gente receber bem todo mundo e compreender todo tipo de visão. É o único lugar do mundo onde uma negra praticante do candomblé faz a lavagem da escadaria de uma igreja católica com o padre junto. Sim. É só aqui que a gente tem esse nível de tolerância. A gente não tem em nenhum outro lugar do mundo, principalmente religiosa. E a gente devia usar isso como exemplo. Isso é a parte boa do brasileiro. O brasileiro é um cara tolerante por natureza. Então, o que me dói hoje no processo eleitoral atual, em ambos os lados, é a intolerância. Isso me chateia, porque a gente está construindo uma coisa que é antinatural. Nós não somos assim. O brasileiro não é esse cara. Nós não somos como cultura. A gente é um monte de coisa que os problemas que a gente tem, né? Não, tem muita coisa que se coloca, o brasileiro é assim. Não, nós somos. Nós somos desordeiros, nós somos pouco organizados, nós somos avessos à burocracia, nós seguimos poucas regras. Sim. Mas a gente é muito tolerante e a gente é muito hospitaleiro. E se a gente perder isso, a gente perde a essência do que a gente é. Porque a gente é tolerante e hospitaleiro por definição, e a gente precisa continuar sendo. Independente do que aconteça no dia 30, né, para um lado ou para o outro, a gente precisa ser tolerante, a gente precisa ser mais tolerante. Eu vou puxar uma pergunta para você, eu queria saber de ti. Você estava falando sobre a França, que provavelmente é o país que você mais gosta, ou mais gostou, não sei, um dos, pelo menos, né? E sobre os preconceitos e tudo mais. Eu queria saber, lá na França tem muitas pessoas que são negras, né? E o racismo lá é muito forte, não sei se você acompanha no futebol, essas coisas. Por que você acha que neste país, que deveria ser totalmente o inverso, né? Pela miscigenação e tudo mais, ainda ocorre tantos casos de racismo e essa visão que a gente está tendo da França hoje em dia está piorando cada vez mais, né? Por que?
O caso da França, eu acho que é um caso muito específico, né? A França é um país que foi colonizador e a maioria das culturas que estão inseridas na França são culturas das suas ex-colônias. Sim. Né? Então, nós estamos falando dos indianos, a gente está falando dos africanos, a gente está falando do pessoal da América Central, Caribe, que foi colonizado pelos franceses e que criaram laços com o país que os colonizava, como a gente tem com Portugal, como a América Latina em geral tem com a Espanha. Né? É indissociável. Não dá para falar do Brasil sem falar de Portugal, não dá para falar da Argentina sem falar da Espanha, não dá para falar da Índia sem falar da Inglaterra, não dá para falar de vários países que foram colonizados e alguns ainda são. Sim. Né? A Guiana Francesa, Barbados e assim vai. Então, assim, e esses caras voltaram, foram para a França, fizeram vida na França, mas eles continuam não sendo considerados franceses, como ultimamente tem acontecido em Portugal com a invasão de brasileiros. Então, essa coisa xenofóbica fundamentalista é um fenômeno mundial, infelizmente, que tem a ver com a globalização à medida em que você começa a abrir demais as fronteiras. Você começa a perder identidade e aí você tem um núcleo das pessoas que entendem que essa perda de identidade afeta a cultura, a história. Isso, né? afeta aquilo que é o cerne essência do lugar. Uhum. E aí quando você tem uma França que, se você pegar o subúrbio de Paris, é mais islâmica do que cristã, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, há uma tendência de que a gente não precisa ir longe. Né? Se você for olhar a comunidade nordestina em São Paulo, ela é tão grande quanto a comunidade paulistana de raiz mesmo, né? de nascimento. Isso é ótimo e isso pode ser visto como alguma coisa preconceituosa. Ruim. Sim. Em alguns segmentos. Quando isso tem a ver com uma diversidade religiosa e com um tipo de religião que mistura religião com política, como é o caso do fundamentalismo islâmico, esse é o cerne do problema. Eles associam. Então, ele é um problema islamismo. menos racial e mais social e mais voltado aos caracteres políticos, sociais e religiosos. E isso fica muito... E aí, quando isso também tem a ver com o fato de que essa comunidade negra, seja ela africana ou asiática, tem relação com o islamismo, porque esse é um outro fenômeno. O Islã tem crescido no mundo inteiro por duas razões. Porque, ao contrário da ideia geral, porque o que a gente olha são os grupos mais extremistas, o Islã é muito tolerante e tem uma visão muito aberta, né, com as exceções dos fundamentalistas. E a segunda é porque há uma política voltada a não controlar a natalidade. E aí você tem países com crescimento negativo, então os franceses estão diminuindo de quantidade, e os islâmicos franceses estão aumentando absurdamente em quantidade. Né? O Brasil está começando a entrar num déficit de população, né? para a população de alta renda. E que depois ele vai diminuindo na estratificação. Então, o problema lá é um fenômeno muito cultural, religioso. Ele tem menos a ver com a cor da pele, tem mais a ver com o que está vinculado a isso. É renda, é origem e é religião. Agora, obviamente, quando você vê se você pegar a seleção francesa, você vai ver claramente isso. Sim. A seleção francesa tem pouquíssimos franceses. Todos eles são descendentes de colônias. Africano. O Zinedine Zidane é um exemplo super claro disso, apesar de branco, argelino.
Sim. Então, assim, o Mbappé, não tem um francês chamado Mbappé, não é um nome francês. E ele é a grande estrela do time. Então, assim, os próprios clubes franceses são regidos por países muçulmanos. O PSG, por exemplo, acho que é dos árabes, né? Do Emir do Catar. Do Catar. Então, assim, de novo, esse é um fenômeno mundial. A Alemanha, que fez todo um trabalho de abertura de alguns problemas pós-guerra ali, agora está começando a ter problema, porque recebeu muito refugiado e está tendo problema, e estão começando a discutir fundamentalismo na Alemanha. A gente acabou de ter um partido ultranacionalista italiano ganhando as eleições com uma primeira-ministra que tem relações... O partido dela era o partido do Mussolini. Então, assim, a gente tem um fenômeno que está voltado para isso. Tem a ver, de um lado, com uma justificativa de proteção de costumes típicos e de características de um lugar, mas ele está travestido de uma ideia de que eu não quero que alguém de fora dite regras no meu lugar. É muito assim. Bom, vou fazer a última pergunta. Claro. Por que o Brasil não se torna um dos melhores no ramo de turismo? E o que poderia ser feito para isso acontecer? Pelo menos o melhor da América Latina. Dário, eu pedi para você falar, né? Quando você viajar, o que você podia trazer de bom no Brasil? Finaliza isso, por favor. Assim, volto a dizer para vocês o que eu disse quando eu abri a conversa. Assim, eu tenho clareza de que nós temos o maior potencial turístico do planeta aqui. Em quantidade, em qualidade, em diversidade, a gente tem esse potencial colocado. O que falta? Eu digo sempre que uma região turística é boa para o turista quando ela é boa para quem vive naquele lugar. Então, um dos bons exemplos de Gramado é isso. Todo gramadense é muito orgulhoso de viver onde vive. Então, ter orgulho do seu lugar faz com que você divulgue aquele lugar e aquele lugar passe a ser desejado, e ao ser desejado ele passa a ser visitado. Então, eu diria que o problema do Brasil é estrutural. O Brasil vai virar um lugar interessante para os turistas quando ele for um lugar interessante para os brasileiros. Se ele for seguro para os brasileiros, se ele tiver estrutura viária bacana para os brasileiros, se ele for acessível para os brasileiros, se ele for respeitoso com os brasileiros, se ele prestar um bom serviço a um preço justo para os brasileiros, ele vai ser interessante para os estrangeiros. Tanto é que a maior parte dos estrangeiros que vem para cá tem condições iguais ou piores que as do Brasil. E então, majoritariamente a própria América Latina, e fora isso é quem vem para cá a negócios e vem para cá para ver oportunidades. Então, quando a gente começar a ficar aspiracional, e assim, tem alguns lugares que não o são, a Costa Rica é um deles, o próprio México que eu citei, mas eles têm algumas características que os ajudam. O México está do lado dos Estados Unidos, a Costa Rica está muito perto dos Estados Unidos, mas também tem uma coisa de conseguir criar bolsões de prosperidade e desenvolvendo as coisas a partir desses bolsões de prosperidade. Então, eu acredito muito que a gente pode pegar locais de referência, e aí sim o poder público e os empresários organizados podem fazer muito em relação a isso, que é, bom, legal, estrategicamente é importante para São Paulo desenvolver tal região turística. Ou então nós vamos dar cara para essa região, nós vamos levar estrutura para essa região, nós vamos garantir segurança para essa região, nós vamos dar tudo o que a gente puder para poder fazer com que essa região retorne. E assim, o retorno de impostos é absurdamente claro o quanto vale a pena investir em turismo. Eu vou dar 2 números para vocês para fechar, porque eu acho que eles são significativos. Nós gastamos esse ano para executar o Festival de Cinema de Gramado
tirando os recursos que nós recebemos de patrocínios, Lei Rouanet, alguns outros mecanismos, Lei Estadual de Cultura, nós investimos perto de 2,5 milhões de reais dos cofres públicos para fazer o Festival de Cinema de Gramado desse ano. Nós tivemos 56 milhões de contrapartida de mídia espontânea e quase 100 milhões de reais de contrapartida de impostos dos visitantes que tiveram lá, investindo 2 milhões. Então, nós estamos falando de absurdo, né? 150, 160 milhões de reais que retornaram para a cidade a partir de 2 milhões de reais que foram investidos. O Natal Luz de Gramado, que começa agora na semana que vem e termina só no dia 10 de janeiro. O Natal Luz acontece em Gramado, numa cidade que é uma estância de inverno no verão brasileiro. Nós vamos receber 3,5 milhões de turistas para visitar o Natal de Gramado e vamos vender mais de 40 milhões de reais em ingressos. Isso é mais do que os ingressos vendidos para a Fórmula 1, isso é mais do que os ingressos vendidos na Marquês de Sapucaí para os espetáculos de carnaval. Então, montar uma estrutura turística, hoje a gente faz o maior Natal das Américas. Montar uma estrutura turística com excelência gera demanda. Então, se a gente tiver excelência na prestação de serviço, as pessoas virão para cá. Então, as pessoas costumeiramente diriam para vocês que falta promover o Brasil. E eu não acho que falta promover o Brasil. Eu acho que falta a gente ser interessante para a gente mesmo a um nível que faça com que as outras pessoas queiram conhecer esse lugar. Gramado, apesar de ser um destino de inverno muito menos interessante do que a maioria dos destinos de inverno do Uruguai, da Argentina e do Chile, recebe centenas, dezenas de milhares de turistas desses lugares que vêm para lá para ver a organização, a hospitalidade e os espetáculos que acontecem em Gramado. Então, mesmo falava-se muito assim, mas você não vai vender Gramado na Europa. Quem que da Europa vai querer ir para um destino de frio no Brasil? O cara quer ir na praia no Brasil. Não, mas o que a gente faz ali, a excelência do que a gente faz ali, gera interesse, inclusive, de quem está acostumado com determinadas coisas. Então, a gente precisa se profissionalizar. E aí, eu fecho dizendo isso. Assim, eu acho que a gente precisa criticar e acompanhar o setor público e reclamar dele, mas a gente não pode depender do setor público. E o grande problema hoje do brasileiro médio é que a culpa pelo Brasil não se desenvolver recai em cima do setor público. Por que o Brasil não vai para frente? Porque a gente tem políticos péssimos. Eu escrevi esses dias nas redes sociais e deu alguma repercussão aí, dizendo que nós temos exatamente os políticos que a gente merece. E eles são exatamente o extrato, a Câmara, o Senado, os governadores, os presidentes, eles são exatamente o nosso extrato. Nós elegemos os nossos parecidos, nós elegemos quem parece com a gente. Então a gente não pode culpar os nossos representantes, porque eles representam exatamente quem a gente é. O que a gente precisa começar a olhar é qual é a parte que nos cabe nisso. O que a gente, como indivíduo, e mais, a gente organizado, em grupos, em entidades, em representações, em clubes, em comunidades, o que a gente pode fazer para mudar a realidade de cada um dos pequenos lugares. Tem uma historinha do Enfio que eu gosto muito, na verdade do irmão do Enfio, do Betinho, que era o cara que fazia um movimento de combate à fome no Rio de Janeiro. Ele era hemofílico, morreu na década de 90, início da década de 90, quando a Elis Regina diz no Bêbado e Equilibrista que sonha com a volta do irmão do Enfio. O irmão do Enfio é o Betinho, e o Betinho contava uma história que eu gosto muito. Ele dizia que estava tendo um incêndio enorme numa floresta e os animais estavam todos fugindo e fugiram para um lago que tinha ali alguns metros da onde estava tendo o incêndio.
E aí os animais se juntaram todos ali preocupados, o fogo alto, e um sabiá voava e dava um rasante no lago, ia lá onde estava o fogo e voltava, e dava um rasante no lago e voltava. E uma hora um dos animais gritou: "Ô, sabiá, o que é isso? Para aqui." O sabiá parou ali, começou a respirar ofegante. E ele falou: "Cara, o que você está fazendo, meu? Você está indo lá onde está o fogo, pelo amor de Deus, vai se queimar." Ele falou: não, eu estou aqui, meu, pegando água com o meu bico aqui, levando ali para ver se eu consigo ajudar a apagar o fogo. E aí os animais começaram a rir dele e falaram: "Não, sabiá, pelo amor de Deus, você não vai nunca conseguir apagar o fogo com essa água que você põe no seu bico." Ele falou: "Pode até ser, mas a minha parte eu tô fazendo." né? Então, é isso, assim, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais para a gente e para o que a gente pode fazer e de como a gente pode ser boas ferramentas para poder mudar a forma das pessoas olharem para as coisas. E acho que o trabalho de vocês é uma ferramenta que trabalha isso. Muito obrigado, Enzo. Por isso que a gente está aqui. Maravilha. Enzo, faça um merchan do seu trabalho, um pouco de você. Teu site, se quiser deixar, tua rede A gente coloca social. tudo na descrição. Legal. Bom, pessoal, Olhando aqui para a câmera. Legal, vamos lá. Eu de verdade sou um militante das comunidades brasileiras. Nesse momento eu estou fazendo um trabalho específico, começando, eu vim para cá para na segunda-feira estar em Capitólio, Minas Gerais, Capitólio que passou por um problema sério de um acidente ocorrido lá e que está aproveitando uma tragédia para se organizar, para se estruturar e fazendo exatamente isso que eu falei, tentando mostrar que o trabalho comunitário, que a visão organizada do trade turístico pode mudar a realidade de um lugar e fazer ele ficar melhor, mais bem estruturado. Então, eu sou, antes de tudo, um crente nas pessoas e um crente na ideia de que as pessoas juntas são melhores do que sozinhas. Então, para o que precisarem, é só procurar o Enzo nas redes sociais aí. Só tem um Enzo Arnes, apesar de ter muito Enzo hoje. Só tem um. A gente vai deixar na descrição todas as redes sociais do Enzo. Enzo, obrigado. Enzo, muito obrigado. Muito obrigado Obrigada mesmo pelo por ter papo. acreditado na gente. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada cara. pela entrevista. Valeu. Tchau, Tchau, galera. Tchau.